Você pode até acreditar que já viu de tudo em One Punch Man. Socos que fazem monstros desaparecerem da existência. Vilões que pareciam invencíveis sendo derrotados em um único movimento. Batalhas tão absurdas que desafiam qualquer lógica. Mas existe um detalhe que poucos fãs sabem, e que pode ser considerado uma das cenas mais icônicas e ao mesmo tempo mais engraçadas de toda a obra. O dia em que Saitama, o herói mais poderoso de todos os tempos, finalmente sangrou. E não foi contra um deus, não foi contra Boros, nem contra Garou, nem contra qualquer entidade cósmica ou monstruosa. O golpe que fez o careca de capa sentir dor e deixar escapar sangue veio de uma criatura que ninguém em sã consciência colocaria na lista de ameaças nível dragão ou acima. Um simples gato. Sim, você não ouviu errado. Um gato doméstico conseguiu aquilo que nenhuma entidade colossal do universo de One Punch Man foi capaz de fazer. Parece mentira? Pois se prepare, porque eu vou te contar em detalhes como esse momento aconteceu, porque ele é 100% canônico e como ele se tornou uma das passagens mais lendárias da obra. Imagine a cena. Depois de tantas batalhas épicas contra monstros que poderiam acabar com cidades inteiras, Saitama é designado para uma missão que parecia ridiculamente simples. Nada de socos interplanetários, nada de enfrentar aberrações geneticamente modificadas, nada de confrontar guerreiros cósmicos. A tarefa era encontrar o bichinho de estimação da filha de um figurão da Associação de Heróis. Pode soar como piada, mas foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto outros heróis se engajavam em caçadas a monstros perigosos, Saitama estava encarregado de procurar por um gato perdido. O careca não escondeu a irritação. Afinal, para alguém que já tinha mandado inimigos para a estratosfera com um único movimento, perder tempo procurando um animalzinho parecia uma piada de mau gosto. Só que a situação se complicou porque esse gato misterioso não era tão fácil de encontrar. Enquanto a menina dona do bichano insistia e atormentava o herói com sua birra e seus desenhos horríveis de retrato falado do animal, Saitama tentava manter a paciência, mesmo achando tudo aquilo uma perda de tempo. A missão seguiu e, como era de se esperar, alguns monstros cruzaram o caminho. Mas para Saitama, eles não significavam absolutamente nada. Nenhum soco desses inimigos teve efeito, nenhuma técnica grandiosa conseguiu sequer arranhar sua pele. Até gigantes colossais e guerreiros absurdamente fortes já haviam tentado e falhado em causar algum tipo de dano. Depois de toda a confusão envolvendo monstros de laboratório, emboscadas e heróis da classe A tentando lidar com criaturas enormes, finalmente o gato em questão apareceu. E não era apenas um gato qualquer. Era uma fêmea que estava prestes a dar à luz, o que explicava sua fuga e comportamento estranho. Saitama, como sempre, resolveu a situação com sua naturalidade típica. Encontrou o animal, pegou-o nos braços e parecia que finalmente aquela missão inútil teria um desfecho tranquilo. Só que aí veio a reviravolta. Pois bem, o inigualável Saitama, que já tinha enfrentado inimigos capazes de destruir continentes, com poderes telecinéticos, rajadas de energia, manipulação da realidade e até monstros que desafiavam as leis da física, não conseguiu escapar do instinto felino de uma gata estressada. Em um movimento rápido, ela passou a pata pelo rosto dele e deixou um arranhão que fez escorrer uma gota de sangue. Sim, fãs de One Punch Man, vocês ouviram certo. Saitama sangrou. O herói invencível, o homem que nunca precisou se preocupar com ferimentos, que já resistiu a choques capazes de devastar cidades inteiras sem ao menos franzir a testa, foi atingido por um arranhão comum, daqueles que qualquer criança poderia levar ao brincar com seu gatinho de estimação. Esse detalhe pode parecer bobo à primeira vista, mas justamente por isso é tão épico. A cena virou uma das passagens mais comentadas da obra, porque desmonta toda a expectativa que temos ao redor do personagem. O ser humano mais poderoso da ficção contemporânea não sofreu contra Boros em sua forma máxima, não sofreu contra Garou em sua versão mais insana, não sofreu contra nenhum dos monstros de nível Deus que ameaçavam a Terra, mas sofreu contra um gato. Isso mostra não apenas o lado cômico que sempre fez parte da essência de One Punch Man, mas também reforça a ideia de que, por mais invencível que seja, Saitama continua sendo humano. Ele não é um robô indestrutível, nem uma entidade cósmica intocável. Ele é um cara comum que, por acaso, ganhou um poder absurdo, mas que ainda está sujeito às pequenas ironias da vida cotidiana. E convenhamos, existe algo mais cotidiano do que ser arranhado por um gato? Quem já tentou segurar um felino contrariado, sabe a dor aguda que aquelas garrinhas podem causar. E ver isso acontecer justamente com o personagem mais overpower da história é uma das maiores piadas internas do universo geek. Mas não se engane,
Esse arranhão não diminui em nada a grandiosidade do personagem. Muito pelo contrário. Ele acrescenta uma camada de humanidade e ironia que só fortalece sua construção. É como se a obra dissesse: não importa o quão poderoso você seja, sempre vai existir um detalhe do dia a dia capaz de te pegar de surpresa. Alguns encaram como um simples alívio cômico, outros como uma provocação genial do autor, lembrando ao público que Saitama não é invulnerável ao mundo comum, apenas às batalhas grandiosas. Afinal, ninguém nunca disse que o poder do One Punch Man incluía imunidade contra arranhões de gatos. E justamente por ser canônico, esse momento ganha ainda mais peso. Não se trata de uma piada de filler ou de um spin-off sem importância. Isso aconteceu de verdade dentro da narrativa principal, e ficou marcado como um dos raríssimos momentos em que o herói mostrou vulnerabilidade física. E vamos ser sinceros, isso é muito mais divertido e inesperado do que vê-lo ser ferido por algum deus do mal ou entidade cósmica. Porque aqui está a essência de One Punch Man: subverter a expectativa, brincar com o absurdo e mostrar que o maior desafio de Saitama não é derrotar inimigos cada vez mais fortes. No fim das contas, esse momento do arranhão não diminui Saitama, mas o engrandece. Ele prova que, apesar de ser o ser mais poderoso de todos os tempos, ainda existe espaço para que a obra traga humor, humanidade e situações que aproximam o personagem do público. Afinal, quem nunca levou um arranhão de gato e ficou com aquela marca ardendo por dias? A diferença é que, quando acontece com a gente, ninguém acha nada demais. Mas quando acontece com Saitama, vira uma lenda instantânea. E é por isso que esse episódio continua sendo lembrado e celebrado por fãs do mundo todo. O dia em que o Invencível sangrou, não diante de um titã cósmico ou de um guerreiro divino, mas diante das unhas de um simples gato. Isso é One Punch Man em sua essência pura. Épico, imprevisível e absolutamente hilário. Se você curtiu relembrar esse momento lendário comigo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas curiosidades insanas do universo dos animes. Se inscreve aí também e ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo chegando e eu garanto que você não vai querer perder os próximos. Agora me conta aqui nos comentários, você acha que esse arranhão do Saitama foi só uma piada ou tem um significado maior na obra? Quero ver a opinião de vocês. Valeu por assistir até aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.